Olá, amigos, bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade, programa que aqui com você a cada edição debate alguns dos principais assuntos de Guarujá e também do Distrito Vicente Carvalho, sempre da forma mais propositiva possível e sempre na companhia de uma pessoa que se destaca na sua área de atuação e nos ajuda a desenvolver o programa. Hoje, com muita honra, vou conversar com o advogado Cláudio Luiz dos Santos, ele que atua principalmente na área trabalhista e pode nos ajudar aí, tentar entender, né, mais ou menos aí tudo que está acontecendo na área do trabalho, com todas essas mudanças de paradigmas e de legislações. Cláudio, obrigado pela presença. Eu agradeço, boa tarde a você que está assistindo o programa. Agradeço você, mais uma vez, estar aqui. É uma oportunidade única. E vamos sim, vamos discutir. Nós estamos fazendo um momento bem difícil do Brasil. Vamos discutir sim. Muitas mudanças vindas de cima para baixo, né, Cláudio? Principalmente. Isso que fica preocupante, porque são medidas impositivas, né, colocada diretamente no trabalhador, sem discutir. Sem ouvir as outras partes, né? E muita gente da área do direito, como você, discutindo a validade dessas mudanças, algumas mudanças feitas na própria Constituição de uma forma por meio de decreto e até de medida provisória. Né? Eu vou só explicar rapidinho que a semana passada se falava muito sobre a questão da segunda instância, que foi, na verdade, alterada em 2015, que agora se colocou de forma correta. Muita gente falando no Facebook, não entende o que aconteceu. Só para explicar bem claro, a presunção de inocência e a segunda instância tem a ver com uma cláusula pétrea, não pode ser mudado, só se for uma Constituição nova. E nós não podemos fazer uma Constituição nova, entendeu? Nós temos que adaptar o que já está. Nós temos uma Constituição cidadã excelente, nós não precisamos mais leis. Nós precisamos fazer com que essa Constituição seja respeitada e tenha eficácia. É isso que isso acontece. Agora, o que está acontecendo? O governo está soltando decreto, mexendo na insalubridade, que muitas funções vão perder, essa questão periculosidade também. O pessoal que trabalha de segurança de supermercados, motoboys, todas essas pessoas que muitas vezes até colaborou com o governo, que está aí, vão perder direitos, que esses direitos é como se fosse uma reforma da trabalhista que já foi feita. As mudanças estão sendo feitas na consolidação das leis do trabalho, que é a CLT. Estão tirando direitos. Que é como se fosse uma Constituição? Não, é que é infraconstitucional. Tá. Só que tentar explicar melhor. Quando se mexe do direito trabalhista, que uma reforma acabou de ser feita, alguma coisa está errada. Porque a reforma trabalhista nem acendeu ainda. Nós nem temos ainda a eficácia dela, nós já estamos mexendo... Aliás, não teve eficácia. Não teve eficácia. O desemprego aumentou. Aumentou e vai aumentar, porque não é só tirando direito que aumenta a capacidade da indústria, a capacidade de geração de emprego e renda. A reforma trabalhista que você diz que foi feita na época do governo Temer. Foi feita, nós temos cerca de 1 ano com ela e nós não vemos, não tem nenhum indício que foi bom para a sociedade no geral. Entendeu? Pelo contrário, a classe trabalhadora ficou com menos direitos, com menos dinheiro, menos poder aquisitivo, e a classe rica está acumulando cada vez mais. Hoje você tem uma sociedade que nem a nossa, onde 5% domina 59% de tudo que gira no Brasil. Entendeu? Então, o que nós precisamos? Nós precisamos descentralizar isso. E não é com o decreto que o governo está propondo que vai resolver. Você mexer na insalubridade é muito grave, a pessoa ela tem um tempo de vida menor, entendeu? Você mexer na questão agora que ele propôs, tirar as horas extras de sábado e domingo, entendeu? Poxa vida, são direitos que demoraram anos de conquista para tirar num decreto. Claro que já tem alguns movimentos já contradizendo isso, tem até dos magistrados federais que já se prepararam para entrar contrário a esse decreto dele, porque tem coisas que não pode ser feito por canetada. Decreto não pode resolver a questão assim. São direitos adquiridos. São direitos adquiridos e são direitos que têm que ser pensados dentro da reforma. A reforma saiu agora. Por que não encaixou tudo isso lá? Outra proposta esdrúxula é a carteira verde e amarela. Para quem mais precisa, por quê? O jovem de 16, de 18 a 29 anos, que está ainda no começo, ele não pode ser tirado o direito dele. Depois do ele vai virar um trabalhador de uma categoria abaixo inferior. Aí dos 30 aos 45 e depois dos 45, quem vai empregar quem? O que nós precisamos nesse país é geração de emprego. Não culpar o trabalhador pelo... Pegar o capital dos bancos, pegar os bancos públicos
facilitar a forma dos juros abaixar diretamente para poder gerar emprego. No Brasil, a renda tem que gerar produção. Não pode só gerar dinheiro. O dinheiro gerando dinheiro, alguma coisa está errada. O que você está dizendo é justamente isso, para que as pessoas entendam bem cedo, né? Que essas leis, esses decretos e essas medidas provisórias, ela tem unicamente o propósito de mostrar, de culpar o próprio trabalhador pela falta de trabalho, pela falta de emprego. Você pegar um trabalhador que está desempregado. Parece que é um salário. Aí ele trabalhou de 9 meses sei lá, um tempo de mais de um ano. Aí ele vai receber lá 4 parcelas. Você acha justo o governo taxar essas parcelas de auxílio-desemprego? E você não tem taxação de helicóptero, de lancha, não tem taxação de avião. Você tem que fazer alguma coisa para que o rico também pague um pouco a conta. Não é só o pobre que tem que carregar esse país. Ele já carrega no cotidiano. As produções, o alimento, tudo é o pobre que faz. É interessante que você falou, por exemplo, dessa taxação de helicópteros, que tem várias discussões assim, que se arrastam em debates intermináveis entre governo e sai governo, nunca se resolve, que é taxação de dividendos, taxação sobre heranças, taxação sobre artigos de luxo, essas coisas. Mas a taxação sobre um auxílio-desemprego, é cruel. Que é um salário recebido no momento de desespero, e é cruel. Vem por decreto. Naquele momento onde o cara vai receber auxílio-desemprego, R$100 faz muita diferença. R$50 faz muita diferença. É a feira do cidadão, é o leite do filho dele, é a fralda. É muito grave o que está sendo feito. Parece que inverteram a pirâmide. Parece que existe uma condenação hoje no Brasil por você ser pobre. E a classe média também. Então a gente não tem para onde fugir. Então eu acho que nós temos que repensar tudo isso. As pessoas ainda estão muito calmas em relação aos demandos desse governo que está aí, entendeu? Está sendo muita coisa acontecendo e as instituições que a gente espera, entendeu? Eu tenho ficado feliz com a postura da OAB, a OAB Nacional, tem feito um contraponto positivo quando o governo coloca proposta como essa, entendeu? Já tem, nós do ciclo trabalhista já estamos discutindo também o que nós vamos fazer, se nós vamos entrar com a DIN contra essas reformas que eles querem fazer em relação à insalubridade, à hora extra, porque você tem que fazer isso, tem que fazer dentro da aprovação no Congresso, não por canetada. O que se fala muito, né, até para fazer um contraponto de tudo aquilo que a gente está aqui falando, né, fazer esse papel do advogado ao contrário, é que o custo do trabalho, o custo do trabalhador é caro por conta dos encargos, aquele monte de encargos trabalhistas e tal, mas a penalidade está vindo sobre quem trabalha, não sobre o patrão, né? Não está se diminuindo a... Então, por que essa é a pergunta. Se é caro manter um funcionário, cadê a parte do governo? O encargo trabalhista vai todo para o governo. Cadê a parte do governo? Exatamente. Cadê o governo pegar alguns setores e tirar a taxação? Exatamente. Principalmente os setores que estão mais ligados à produção, são mais ligados à questão do alimento, está ligado à cesta básica nacional. Por que não faz isso? Agora, a taxa do trabalhador é como se o trabalhador... É um exemplo bem simples. O cara é atropelado, vai para o hospital, em vez de dar sangue para ele, tira sangue dele. É quase isso. Exatamente. Entendeu? É cruel. O que está acontecendo no Brasil é crueldade. Porque há uma reclamação por parte dos patrões, né, dos empregadores também, de que os seus encargos são altos, né? Mas é o que você falou. É porque o governo está comendo cada vez mais. Mas essa fala também é uma fala um tanto... não é tão verdade assim. Não é tão verdade assim. O Brasil existe toda uma má divisão de renda. Certo. O empresário nacional, ele fatura bem. Esse discurso é um discurso do neoliberalismo mesmo. Mas se você tivesse no Brasil, você pega um exemplo a Alemanha, que tem um emprego pleno, que as pessoas pagam imposto. Lá, o auxílio-desemprego pode ficar até 2 anos com auxílio-desemprego. Lá uma mãe pode ficar até 3 anos cuidando do filho. Isso tudo tem que ser arrumado dentro da sociedade. É essa questão que as pessoas não estão querendo fazer. Fazer umas conferências de discussão de Brasil para que a gente possa equilibrar essa balança. Não pode ser assim, da forma que está sendo feita. Só o pobre que paga o peso. Só o pobre que tem que fazer. Isso que nós temos que fazer. Não é verdade que o empresário sofre no Brasil. Entendeu? Você compra um produto hoje, se você não pede nota fiscal,
ele já não vai pagar imposto. E se você pede, ainda que você pede, muitos deles, muitos, não estou falando que generalizado, mas muitos deles não pagam aquele imposto. Então o Brasil, ele arrecada mal. Ela tem muitas taxas, mas arrecada muito mal. Tem melhorado aqui a informatização e tal, mas ainda arrecada muito mal. Só que essa arrecadação, ela tem que ser usada para quem mais precisa. E aí nós temos que pensar nessa questão de quem ganha até um salário mínimo, o acesso maior na saúde, o acesso maior na educação, o acesso maior em todas as áreas para poder equilibrar a balança. Agora, e essa falácia de que o empregador no Brasil ele é um coitadinho, não é. Não é. Tem uma empresa que nem a Nestlé, que manda dividendos lá para fora, bilhões e milhões, não pagam nada. Agora, o lucro vai todinho para lá, não paga nada. Com tudo isso que a gente está debatendo aqui, que é o que acontece de fato na vida real das pessoas, né? Esse desempregado que está ouvindo a gente falar agora, que está recebendo lá o auxílio-desemprego e fica sabendo que vai ter que pagar uma parcela para sustentar a Previdência, né? O dinheiro vai para a Previdência. Quer dizer, com tudo isso que a gente está falando... Mais um detalhe, a Previdência acabou de ser reformada também. Ele vai tirar um dinheiro do trabalhador para uma Previdência que acabou de ser reformada. Dentro de uma proposta também irracional. Então, eu digo, mas que com tudo isso que a gente está falando assim, que é o que a gente sente na carne mesmo, né? O desempregado sente na carne, sente na pele, os números globalizados, assim, consolidados, são diariamente comemorados pelas equipes econômicas, como maior geração de emprego, o maior isso, maior aquilo, quer dizer, como é que a gente explica isso? Geração de emprego não. Não, geração de emprego, o que eu vejo a informalidade. A criação de postos de trabalho que foi o semana passada. O que acontece é o seguinte, a informalidade cresce. E a informalidade crescendo não é bom para o Estado. Porque esse cara, ele para de pagar imposto. Totalmente. Ele para de pagar a Previdência, ele para de pagar a contribuição dele para poder se aposentar. Isso não é bom para ninguém. Mas o que eu quero dizer é que as equipes econômicas, alguns economistas comemoram números assim... a informalidade, porque a pessoa não está procurando emprego, está na informalidade, isso é bom. Não é bom. Bom, quer ser bom? Brasil de 2012, 2013, onde você tinha quase emprego pleno. Você é um desemprego de 3,8%. Entendeu? Isso é um país bom. Um crescimento econômico de 7%. 6,8%. Pena que veio. E aí, nesse sentido que eu queria falar, qual que é a saída para o país macroeconômico? É gerar emprego. Gera emprego como? Consumo. O Brasil precisa voltar a consumir. As pessoas têm que voltar a consumir. Essa questão... Da China. É receita de qualquer lugar do Brasil, qualquer lugar. Quando você tem o consumo, quando a pessoa tem acesso aos bens mais simples, tem uma casa, entendeu? Há todo um processo de civilização. Entendeu? A pessoa tem uma casa, a pessoa fica mais tranquila. A civilidade chegou na casa dela. Ela é cidadã. Então, isso que nós precisamos pensar. Nós precisamos pensar nisso. O Brasil precisa melhorar, dando acesso ao consumo. E aí tinha a proposta, inclusive, que o pessoal falava muito, da questão da proposta do Ciro Gomes. É uma proposta real. Quando você pega os juros no Brasil, que a pessoa compra uma linha branca, fica devendo um anual 380% ao ano de juros. E quando a pessoa pagou 3, 4 parcelas, ela já pagou o valor. Esse valor, quando você vai negociar, acontece comigo. Eu ligo lá e falo, a pessoa está propondo aqui, quanto que devia? 10 mil. A pessoa está propondo R$500. Eu falo, a pessoa está indo para o Nordeste, não vai pagar mais. Se eu quiser aceitar, uma hora depois a pessoa liga. Liga e fala, não, a gente aceita, R$800, tá bom? Tá bom. Porque os juros aqui é exorbitante demais. Não é real isso aqui. Quanto que é a taxa Selic? A taxa Selic é uma das mais baixas, está 4,5. 4,5. Tá? Você consegue pegar algum dinheiro na taxa Selic? Imagina, de jeito Quem é que pega dinheiro? Só banco. Essa realidade ela acaba não sendo acessível. Só banco. Ao invés de a gente comemorar a taxa Selic, bacana. Comemorar a taxa Selic sozinha não vale nada. Ela não vale nada, porque a gente não tem acesso à taxa Selic. Agora, vai comprar no cartão de crédito, vai comprar no crediário. É 380% ao ano. 10, 15% por mês. Então o que acontece? É uma série de situações que a gente tem que soltar os parafusos para começar a andar o Brasil. Primeiro, gerar emprego. Eu acho que, trazendo para o Guarujá, vou trazer rapidinho para o Guarujá, acho que dá tempo ainda. Guarujá tem um nível de desemprego muito alto. O que o governo municipal pode fazer para poder melhorar?
Eu tenho uma proposta de que a parte de zeladoria você pudesse fazer, Suma, algumas cooperativas de trabalho, regional, Paicará, na Santa Rosa, e empregar pessoas durante um período. Entendi. É como pessoas se fosse... do próprio bairro. As pessoas do próprio bairro, ela vai agregar, ela conhece lá o buraco que tem, ela conhece as pessoas que moram naquela rua. Isso é importante nesse momento de crise, entendeu? E mais, aproveitar toda essa parte das compras, tentar comprar com empresas da cidade, para que o dinheiro fique aqui, entendeu? Toda essa situação... Fizesse a economia girar em torno da cidade. Girar em torno do Guarujá. Tem outras questões assim que a gente até queria discutir contigo assim que nos trazem para a cidade, para a realidade nossa, para a realidade local, como por exemplo esse processo de terceirização e até de quarteirização. Eu só queria que a gente deixasse isso depois. Com certeza, eu tenho propriedade para falar nisso. Tá bom? Eu sei disso. O programa da cidade vai fazer um pequeno intervalinho rapidinho, mas antes o Vinícius vai colocar na tela, por gentileza, a capa da edição dessa semana do Assunto Cidade, o Jornal do Guarujá, que assim como esse programa Assunto Cidade, é produzido de uma maneira independente, democrática e pluralista há 16 anos quase já, circulação ininterrupta na cidade, sempre com uma visão aí atenta das questões locais, questões políticas, sociais, culturais, educação, saúde, etc. Essa semana, um destaque aí para a aprovação das contas do primeiro ano do governo municipal, uma medida bastante comemorada, afinal de contas, como o próprio jornal analisa, é um carimbo dos auditores e conselheiros do tribunal, mas o sistema político ainda impõe à Câmara de Vereadores a prerrogativa de aprovar ou não o relatório dos conselheiros. É um carimbo, mas ainda não é um carimbo definitivo. E é tudo isso no Assunto Cidade, toda semana, toda sexta-feira nas redes sociais e ao sábado nas ruas. O Assunto Cidade volta já com o Cláudio Luiz. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Muito bem, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade, hoje entrevistando o advogado ligado às causas do trabalho, o advogado trabalhista Cláudio Luiz dos Santos, Cláudio Luiz da Silva, desculpa, é a mania de trocar sobrenome, viu, que já não sei como é que eu ainda não apanhei por causa disso, mas tudo bem. Estamos aqui falando sobre questões de direitos trabalhistas, principalmente, que é a área de trabalho do Cláudio, e todas essas mudanças feitas pelo governo federal, praticamente aí seguindo uma agenda de retrocesso em termos de direitos trabalhistas e pior, desmanchando por decretos e por medidas provisórias direitos adquiridos aí há décadas e à custa de muita luta de muitos sindicatos e muitos trabalhadores aí ao longo das décadas, como por exemplo, trabalhar um domingo e receber como se tivesse feito uma hora extra. Isso é a coisa mais antiga do que andar para frente. Quem trabalha domingo sabe, trabalha domingo, mas pelo menos o salarinho é melhor, né? Porque eu fico longe da minha família, por exemplo, até isso estão errando. E pior, tem o salário-desemprego, auxílio-desemprego. Você recebe auxílio-desemprego porque você está desempregado, ou seja, no momento cruel da sua vida. O governo agora vai taxar um percentual sobre o auxílio-desemprego. Quer dizer, coisas cruéis aí que o Cláudio está nos ajudando. Nós passamos para o segundo bloco com a questão, trazendo para o ambiente da cidade,
justamente esse processo que os governos agora utilizam com frequência, que está, de certa forma, até abusadamente, de terceirização dos serviços públicos e até de quarteirização, né, Cláudio? É verdade. Aí foi aprovado. Você tem propriedade para falar sobre isso? Tenho. Foi aprovado, a gente tentou não aprovar, queríamos somente que ficasse como era antes, que era só atividades meios. Certo. Aí ficou a aprovação, todas as atividades pode ser explorada dessa forma. E aqui no Guarujá nós temos um caso típico. A terceirização que aconteceu com a área de saúde, que acabou tendo quarteirização, porque eles contratam outras empresas, principalmente portaria e limpeza, e a Provida, que é a empresa que está com o contrato, administra a parte de saúde. Isso não pode, isso é quarteirização. Ela pega o contrato e repassa o contrato para uma outra empresa. Certo. Essa outra empresa não paga, ela também não paga e a prefeitura tem que arcar com as... Tem alguns julgados, inclusive, que o nosso escritório já venceu, né? O escritório já venceu contra a Provida, que possivelmente a prefeitura que vai pagar. Agora, a prefeitura alega sempre que paga em dia os coisas. Então, nesse caso, a prefeitura vai pagar 2 vezes. Mas o fato de pagar para a Justiça do Trabalho não é o mais importante. Ela tem que pagar, mas ela tem que fiscalizar. E essa fiscalização ela tem que ser diária. Então tem que ver se ela pagou o salário, se ela pagou a hora extra, se ela pagou o vale-refeição, se pagou o vale-transporte. Não vale aquele argumento de, eu paguei. Esse argumento não vale. Esse é argumento de tomador de serviço. Então, para você poder fiscalizar, você tem que estar no dia a dia da empresa. Pagou? Pagou. Então, eu quero ver os olerites, eu quero ver se pagou corretamente. Senão, não libera outra fatura. Então, é assim que tem que ser feito. Cláudio, com o desemprego alto, assim, as pessoas aparece um serviço lá que é uma quarteirização, seja lá o número que for, a pessoa acaba aceitando, assim, mas qual é a garantia? Sim. Mas aqui no Guarujá tem ainda outra coisa, que é pior ainda. Quem é que indica essas pessoas para trabalhar? Você sabe, né? Então, tem sempre uma Câmara Municipal, alguém ligado à Prefeitura, alguém ligado a vereador que acaba indicando. E essa pessoa, muitas vezes, fica até constrangida de entrar na Justiça devido ao favor que foi dado a ela. Isso é pior ainda. Reclama, entendeu? Mas reclama em silêncio. Né? Essa situação, quando a empresa não paga, a terceirizada não paga, e a gente não encontra nada porque muitas vezes não tem nada no nome do proprietário, e essa agora ainda é uma ONG, né? Uma entidade sem fim lucrativo, e aí você vai quebrar o CNPJ, você não acha nada dos diretores, quem paga é a prefeitura. Entendi. Aí a prefeitura a gente aciona a prefeitura tem que arcar. Então a prefeitura paga 2 vezes, paga e depois... E aonde vai esse lucro? Mas está pagando pela segunda vez por uma punição por não ter cumprido o papel do fiscalizador. Mas para onde vai esse lucro todo? Quem são os agentes que acabam ficando com isso? Qual o interesse de pegar a empresa X e o interesse de pegar a empresa Y? Essa caixa de Pandora né, que a gente precisava fazer aqui no Guarujá e ver qual que é. Porque o que as pessoas querem é trabalhar e receber. O cidadão comum, ele não gosta de pôr a empresa, a palavra, né? As pessoas não gostam de judicializar. Elas querem receber o salário, receber o vale-transporte, receber o vale-refeição e trabalhar direito. Atrasa salário. Não paga o vale-transporte. O que acontece com isso? Você entra numa unidade pública de saúde, a pessoa já está ruim lá. Você chega doente, chega com algum problema, a pessoa que está do outro lado lá está sem receber salário, está sem vale-refeição. Então, aquela situação que a gente ouve muito na televisão falar que é o acolhimento, né, que tem a qualidade do acolhimento, ele cai. Como é que a pessoa com a barriga vazia, com o filho precisando, vai ter um atendimento bom de saúde? Essa qualidade vai embora. Então, assim, não funciona, então. Porque o fim social de você ter um serviço público de qualidade é justamente ter uma boa qualidade de atendimento. E quando você tem uma situação dessa, você não tem a qualidade. Agora, acho que você traz para a discussão assim, um aspecto interessante quando você fala que justamente o cara é indicado, né? São muitos os números. Ele é indicado por um determinado agente político para ingressar, então ele ingressa, passa lá um sufoco lá, que não recebe salário em dia, não recebe vale... Volta e meia a gente tem aí um movimento ou outro assim, funcionário, mas ele acaba não reclamando justamente porque é um emprego de cabresto. O cabresto. A gente está no século XXI, que não acreditava nisso, mas é um emprego de cabresto. Agora, a quem caberia... é claro que caberia a prefeitura. Caberia a fiscalização. Tem outras formas de lidar. Você pode pegar, como aconteceu uma experiência positiva no PAS.
em São Paulo, que administrou São Paulo. Entendeu? É uma cooperativa de trabalho. E o lucro da cooperativa é dividido para todo mundo. Não fica alguém lá com o dinheiro em cima. Entendeu? A OS, alguém leva o lucro. Claro. Então, se você tivesse uma cooperativa de saúde, feita, claro, faz primeiro um projetinho piloto para administrar só uma unidade primeiro, para ver como é que funciona, como é que não funciona, e depois vai ampliando. A cooperativa, o que era bom? A pessoa ia receber um valor maior, não ia receber salário miserável que eles pagam em torno de R$1.000 e poucos reais. Se você for cooperativado, você vai receber uns 3.000, porque o lucro é teu também. Exato. O dinheiro ia ficar na cidade, não ia para São Paulo, nem para Cubatão, nem para São Vicente. As pessoas que estão na cooperativa são da cidade, então o dinheiro vai ser gastado aqui na cidade, vai ser gasto aqui. Então, por exemplo, a pessoa recebeu o Vale, ele vai gastar em Vicente de Carvalho, vai gastar no Guarujá. É uma resposta contra aqueles argumentos de que o desemprego é culpa, o desemprego é nacional. Não é culpa As soluções do Brasil, elas têm que acontecer na cidade. É na cidade que você transforma o país. Você não fica esperando acontecer isso no Brasil todo. Faz na cidade uma boa gestão. Faz uma cooperativa, prefeito. Faz uma cooperativa de mão de obra para a saúde. Qualifica aquela cooperativa. Deixa o entendimento geral. O dinheiro, que é o lucro, vai ficar aqui na cidade. Tem muito, apesar desse temor pelo cara de entrar na justiça, assim, porque foi indicado, falando, tem muita ação na justiça? Tem, são muitos casos. Mesmo a pessoa, depois ele acaba chutando o pau da barraca, é um vocabulário mais chulo, ele entra sim, porque não tem outra forma de não receber. A própria dirigente da especializada falou, se você não pôr na justiça, eu não vou pagar. Só paga lá. Na justiça, se não colocar, não paga. Tá. Se você não ajuizar, pegar um advogado, levar lá, o advogado vai lá e faz a reclamatória, bonitinha, tal, não paga, não recebe. Complicado, né? É complicado. E ele recebeu do órgão público. E ele recebeu um valor. É um processo. E um valor que muitas vezes passa das 5 vezes do valor. Entendeu? Entendi. Porque é onde está a questão do lucro e tudo. Entendi. Então, isso dá para resolver. Eu acho que o município tem como resolver isso. Acho que tem como se acertar aí. Até porque cada vez que a gente está numa ação, chega alguém da prefeitura, porque a prefeitura vai junto, né? Vai para o polo passivo junto, então chega alguém da prefeitura. A gente até fala, olha, avisa lá, pô, entendeu? Eu até mando os recados. Agora, a má notícia é que quem deveria fiscalizar tudo isso, que seria a Câmara Municipal, acaba sendo partícipe nas indicações. Né? Então, não há a Câmara que tem que fiscalizar diretamente. Digo fiscalizar o processo como um todo. Mas ela teria que participar, sim, de tudo o processo. E alguns já sabem, eu acho que alguns vereadores sabem da situação da terceirização da saúde, sabem que teria que estar uma questão mais atuante, teria que fazer alguma coisa, chamar os gestores lá na Câmara para se explicar, entendeu? Chamar o secretário lá para se explicar, entendeu? Agora não há interesse, evidente que não deve ter algum outro motivo, né, que não seja motivo, que seja motivos democráticos, que seja motivos republicanos, entendeu? Essa proposta de cooperativa é sensacional porque foi a solução encontrada ao longo da história aí por várias economias. Várias. Isso pode ser feito com lixo, com a reciclagem, né? Principalmente com zeladoria. Principalmente com lixo e zeladoria. O lixo, se a gente tirasse dessa concessionária que está aí, só o lixo limpo, só o lixo que é possível de reciclagem, e a gente conseguisse colocar como a gente fez em São Paulo, com as pessoas descentralizadas, carrinho mesmo, carreteiros mesmo, pegando pequenas quantidades, entregando-os nos lucros, onde a prefeitura decidisse, e tivesse a participação depois no lucro da pesagem, seria fundamental. Ia gerar, eu tenho uma proposta que gera diretamente 580 empregos. Diretamente. Da noite para o dia. Da noite para o dia, porque aquilo que a gente paga para a concessionária levar para Cubatão, vai reduzir 50% o peso. Ali nós vamos ter a economia do que nós pagamos para eles. Do que sai dos cofres públicos. E esse lixo reciclado, essa matéria-prima, bem feitinho, bem separado, ela gera um ganho ambiental, por nós sermos ilha, e ainda uma geração de emprego direto para aquela pessoa. Só está faltando começar. Só está faltando começar. E aí outra coisa, Guarujá, por nós sermos uma ilha, eu quero até provocar os vereadores, eu gostaria muito que o prefeito fizesse também
Vamos fazer conferência sobre essas questões e vamos pensar na cidade como um todo. Nós somos uma ilha, vamos fazer maquete sobre sobre a questão das vias viárias. Se nós queremos chegar até o Perequê, nós queremos chegar até onde nós queremos. Fazer a Dom Pedro, vamos fazer se vai ter monotrilho, se vai ter um trem indo até Guarujá. Vamos pensar a cidade, vamos fazer uma maquete e a partir daí jogar para o governo federal, jogar para o governo do estado. Nós queremos Guarujá sim. Custa. Cláudio, sensacional. A gente vai ter outras oportunidades nesse momento aí de ano eleitoral. Eu espero poder contar com Pode para a gente trazer ideias novas aí para fazer o pessoal pensar fora da caixinha. Com certeza. Muito obrigado. Agradeço você que ficou até agora. Um grande abraço, um grande beijo a todos vocês do Guarujá e Vicente Carvalho. Obrigado a você, Cláudio. Obrigado a você pela audiência. A gente volta amanhã com um novo Assunto Cidade. Até logo a todos.